Amém? Abra a tua Bíblia em Efésios 2, eu queria compartilhar algo com você nessa noite. Eu fui incumbido de ministrar nesse dia aqui, de trazer algo para você, e eu brinquei com o Henrique hoje de manhã, porque ele pregou nos jovens ontem, e a palavra dele eu achei que foi tão mais combinada assim com esse momento, porque ele pregou sobre Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo lá, na fornalha, isso. E os coreanos lá estão muito mais para passar por fornalha do que o texto que eu vou ler para você. Mas eu quero não ministrar para os coreanos, porque eles não estão aqui ouvindo. Eu quero ministrar para você, que é a igreja que está me ouvindo nesse instante. E o Senhor colocou isso no meu coração, isso ficou me incomodando durante a semana, e eu tive um pouco de dificuldade de entender onde isso ia chegar, mas eu confio no Senhor de que vai falar ao seu coração, porque eu entendi o que o Senhor quer nos comunicar. Você abriu em Efésios 2? Se você está sem Bíblia, dá uma cutucada no cara do lado aí e diz, divide comigo aí, mano. Eu não tenho meu celular, minha Bíblia aqui, então deixa eu ler na sua. A gente vai ler até o versículo 10, tá? Vocês estavam mortos por causa da desobediência de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Porque Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Outra versão diz um dom de Deus, um presente. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, porque nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Senhor, que nessa noite nós venhamos a entender, Senhor, a seriedade da Tua palavra, a seriedade de quem somos e do que Tu fizeste por nós, e que os nossos corações se abram nessa noite. Os céus estão abertos, mas os nossos corações se abrem para receber a Tua palavra, e recebê-la, Senhor, como uma flecha que entra, que nos perfura, que nos ofende, que nos lapida, porque nós queremos sair daqui tocados pela Tua palavra e transformados, Senhor, na nossa essência, Pai. Nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo não apenas paire sobre nós, mas toque os nossos corações, toque as nossas vidas, cure as nossas vidas, transforme o nosso interior. Nós clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra nesse texto, ela fala algo para a gente que eu acho uma acusação séria. Ela começa dizendo, porque todos nós somos pecadores, todos nós estávamos envolvidos nos nossos pecados. O texto diz que nós obedecíamos às nossas inclinações e os nossos desejos, os nossos impulsos. Eu não sei se você está na classe de que era ou na classe que ainda é. Talvez você está nos conhecendo, nos visita, já está há um tempo aqui, e talvez esse texto para você ainda não é uma realidade. Porém, eu quero falar para você disso nessa noite, porque o Senhor está tocando corações aqui, e portas estão se abrindo, portas estão sendo batidas. A palavra diz que o Senhor bate a porta, e eu creio que existem corações aqui que serão tocados por isso. Mas eu queria falar algo para você nessa noite. É necessário que a gente entenda qual é a nossa condição. Guarda essa palavra, condição. Condição fala da situação onde nós estamos, aonde nós já tivemos, a nossa condição. Queria falar para você por isso, porque o texto diz que todos nós já estivemos, talvez alguns ainda estão, escravizados pelo pecado, pelas suas vontades, pela a sua essência, e a palavra diz que a nossa essência é má, ela é maligna, ela nos leva a cometer desejos maus. A palavra está dizendo que todos, o pastor Adilson deve ter nascido santo já, que eu nunca vi um homem tão abençoado desse. Não, todos,
Não, mas o pastor Haroldo, meu Deus, todos nós, todo homem, já esteve nesta condição. E olha o que isso fala para nós. Fala de que aqueles que estão nessa condição, a palavra coloca como filhos da desobediência, que estão sujeitos à potestade do ar. O que é isso, Tiago? Parece desenho animado esse negócio, né? Filme de efeitos especiais. A gente estava na Real aqui ontem à noite, e a gente orou, e eu senti muito de orar em relação ao Senhor curar corações. E depois que a gente terminou de orar, o Henrique ia assumir, o Gui veio e falou, Tiago, eu sinto muito forte de que existem corações aqui, que tem uma tristeza, mas uma tristeza que vai além do que eles podem entender. Não tem algo que os deixou triste, não aconteceu algo para deixá-los tristes. É uma tristeza que oprime essas pessoas, esses corações. É uma tristeza que está além do que eles podem compreender. Potestade do ar que domina aqueles que estão debaixo daquilo que não é do Senhor ainda. Quando o nosso coração ainda não encontrou a verdade, nós estamos sujeitos e debaixo de uma autoridade que governa as nossas vidas e que nos leva cada vez mais a nos sujarmos, a estarmos longe do Senhor. É uma palavra dura, né, Tiago? Eu queria falar isso para você, porque não é uma palavra dura. Você vai ver que essa palavra é molezinha depois no final. Nós vamos sair tudo daqui chorando, alegre, feliz, mas nós precisamos entender a nossa condição. Para isso eu queria ilustrar com você com uma história, porque há uns anos atrás, até parece, né, que a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, já começa, há muitos anos, não é isso. Foi uns 2 anos atrás, trabalhava aqui na igreja ainda, não tinha a equipe tão grande, então nesse dia estava aqui eu, o pastor Jeff e a Nira, e um casal de pedintes veio até o portão e começou a pedir para a gente contar a história deles e tal, e meu coração se compadeceu daqueles dois. Eu não quis só entregar algo para eles, eu comecei a conversar com eles, que normalmente a galera pede comida, pede alguma coisa, eu até dei a comida, mas eu pensei em dar a comida, daí eu falei, não vou dar, eu vou fazer o seguinte. Eu vi que eles estavam mal cheirosos, estava fedido, assim, estava ruim de conversar com eles por causa do mau cheiro, os dois, aparência muito ruim, e eu falei, cara, se vocês quiserem tomar um banho, agora não dá porque o nosso banheiro tá bem detonado lá, mas aparece aqui mais tarde, no período da tarde, que a gente vai liberar o banheiro para vocês tomam um banho, a gente tem umas roupas do bazar que a gente faz aqui, a gente pode conseguir roupas novas para vocês vêm, tomam um café com a gente. E eu estava assim, meu coração estava esperançoso, porque eu estava vendo uma oportunidade daquele casal ter uma vida transformada. Eu estava já vendo assim, meu Deus, isso vai dar um testemunho, assim, que um dia eu vou contar na igreja, que vai ser lindo, vai ser maravilhoso, e eu estava cheio de fogo no meu coração, e os dois voltaram à tarde, eu tinha saído para fazer alguma coisa, não lembro, quando eu cheguei, os dois já tinham entrado aqui, o pastor Jeff ajudou a tirar as coisas do banheiro, a Nira arrumou até um pente para aquela mulher se pentear depois, eu emprestei meu Axe para ele poder passar um perfuminho, ficar da hora. Vocês não têm noção de como o banheiro ficou lá em cima, o banheiro que a gente tem, hoje as crianças usam ele lá, mas não era só areia, eu não sei o que tinha naquilo, eu acho que a vida está tão ruim que saiu coisa lá que eu nem sei onde é que estavam aquelas coisas. Ficou imundo. A gente conseguiu toalhinha para eles, se secaram, tomaram um café. Ela tomou banho primeiro, enquanto que ele foi tomar banho, eu fiquei conversando com ela aqui na cozinha, a gente não tinha muita coisa, pegou umas bolachinhas, deu para eles, e eu comecei a conversar com ela, esperançoso, dizendo, ei, tem mais para vocês viverem, vocês estão felizes com essa vida? Não, eu estou triste. Ela começou a encher o olho de lágrima. Eu não aguento, a gente dorme na rua, a gente não tem um local, eu tenho que esconder o meu colchão, a gente fica lá, ela falou, num terreno lá, que a gente sempre fica lá, tem mais alguns que dormem lá, eu tenho também uma filha, e ela também fica, e meu coração estava duro com aquilo, triste que eu quero dizer com aquilo, pensando, tem uma oportunidade, eu comecei a falar para ela, ei, tem algo além dessa vida para vocês podem mudar, nós podemos conseguir uma oportunidade para vocês, quem sabe arrumar um trabalho, algo digno para vocês ganharem o próprio dinheirinho, arrumar um lugar para vocês dormirem, constituir uma família, vocês são um casal, Deus tem mais para vocês. Ela encheu o olho de lágrima, daqui a pouco ele desceu, a conversa parou, eu lembro que o tênis dele estava tão zoado, que desculpa que eu falo mais gíria às vezes, mas é que eu trabalho com jovens, daí às vezes sai automático, tá? Me perdoa. O tênis dele estava bem feio, e daí eu deixo um tênisinho guardado aqui embaixo do armário, para quando a gente vai fazer algum trabalho, lavar aqui alguma coisa, é um tênisinho mais surrado, mas era um bom tênis, eu falei, cara, pega meu tênis aqui, deu certinho no número dele, era um tênisinho de skate, ele saiu ainda faceiro, ele disse, pô, que tênis da hora, pá, saiu feliz, e eu pensei, Senhor, eles vão estar aqui no domingo.
e não apareceram no domingo. Eles não quiseram a comunhão do corpo de Cristo, não quiseram estar aqui no nosso meio. E passou um tempo, eu não vi mais eles. Mas um dia, voltando para casa, eu e a Gabi, indo no carro, saindo daqui, um sinal um pouco mais para cima, eu vi que os dois estavam, ele estava no meio do sinal pedindo, e ela, eu fiquei procurando, porque eu vi, se ele está aqui, ela também deve estar. E eu encontrei ela debaixo de uma marquise, ela estava com um colchão lá, já eram umas 7 horas da noite, ela estava deitado e ele estava indo com o sinal fechado nos carros, indo pedir. E eu falo para você que de coração endurecido, eu fechei o vidro e eu disse, Senhor, eu não vou ajudar dessa vez. Não estou falando isso para que você siga o meu exemplo, mas naquele momento, meu coração se endureceu e eu lembrei de algo. Lembrei de um texto bíblico que diz que Deus passa longe do arrogante. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque esse não é um lugar de orgulho, esse não é um lugar de arrogantes, esse não é um lugar de você não entender o que está acontecendo, mas a condição das nossas vidas precisam ser reconhecidas. Você entende de que eu posso pegar um mendigo, dar banho nele, trocar a roupa, botar a roupa mais legal, eu posso dar uma camisa para ele posso passar perfume Hugo Boss, e ele pode sair dali e ele continua sendo mendigo, sabe por quê? Porque isso não se muda com a aparência, mas se muda com a essência. A mentalidade dele dizia que aquele era o lugar dele, e ele não conseguia reconhecer aonde ele estava. Existem corações que tendem a não reconhecer a sua situação. Corações levados pelo pecado, dominados pelo pecado, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, e que pensam, Deus tem que fazer algo por mim, mas não reconhecem a sua condição. Parece que eu estou lanhando, mas eu quero dizer para você, que se nós como cristãos não formos humilhados e reconhecermos a nossa condição, Deus não pode trabalhar nas nossas vidas. Por isso que eu creio que nessa noite, existem corações que estão se abrindo para entender a sua atual condição. Talvez você não entende porque você sempre volta para aquele pecado. Talvez você não entende por que aquele vício te escraviza. Talvez você não entende por que você se sente amarrado e compelido. Parece como um imã, que quando você diz, eu não quero mais fazer aquilo, mas você volta rapidamente e quando você vê, você se sujou com aquilo. Por quê? Porque você ainda não reconheceu a sua atual condição. E a palavra é dura conosco, ela diz, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo dessa sentença. Mas olha que maravilhoso como continua. Tá pesado, então vamos melhorar, vamos tornar esse negócio mais feliz, mais alegre. Olha o que a Bíblia diz para nós. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, porque Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, no futuro, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo. Eu quero revelar para você e falar para você hoje, que se você reconhece a sua condição, existe solução. Vira para quem está do seu lado e fala, solução. A galera que diz, eu não gosto de repetir o que ele fala lá, não manda repetir. Então não fala para ninguém, fala para você mesmo, solução. Deus aponta a nossa condição de pecado, mas Ele não é um apontador, Ele não é alguém que vem simplesmente nos acusar, mas Ele provém a solução. A solução diz que a sua infinita, riquíssima graça morreu por nós, mesmo a gente não merecendo. E o Senhor provê vida. Agora eu quero dizer para você, um mendigo não pode ser transformado na aparência, ele precisa ser mudado na essência. E a graça de Deus faz isso na cruz. A graça diz, ei, vocês não conseguem vencer o pecado, mas eu venci o pecado. Vocês não conseguem vencer os seus desejos, mas eu venci os desejos. Vocês não conseguem vencer as tentações, mas eu as venci. E por isso, em mim, eu posso transformar o interior de vocês. A palavra diz que quando nós entendemos a nossa condição, o Senhor vem com a solução. E então Ele muda o nosso interior. A Bíblia diz, porque se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Você sabia que é instantâneo? Quando você entrega o seu coração para Jesus e diz, Senhor, eu reconheço a minha condição, eu preciso de Ti, eu entendo a Tua graça, eu entendo o que Tu fizeste por mim, eu me entrego para Ti. É instantâneo. A regeneração do teu interior é instantânea, você nasce de novo naquele momento. Mas às vezes na aparência as coisas demoram a mudar.
Você já ouviu falar de um cara chamado Rick Chester? Alguém aí já ouviu falar? Ô, louco, pouca gente. Rick Chester é um cara que, ele tem um canal no Instagram e tudo mais, ele ficou famoso agora, mas ele era um cara que alguns anos atrás vendia água na sinaleira. E ele vendia água trabalhando normal, alguém podia olhar para ele e dizer, nossa, isso daí é um pé rapado, né? O que está fazendo? Vai incomodar, vou até fechar o vidro para não me incomodar. Mas esse cara, um dia ele gravou um vídeo falando sobre como gerir um negócio, começar a vender água e prosperar. E de 1 ano para cá, 2 anos para cá, esse cara já deu até palestra em Harvard. E muita gente diz, nossa, esse cara é um sortudo, né? A mega sena da vida caiu na cabeça dele. E ele, numa entrevista, ele diz, vocês acham que foi sorte, mas ele falou, a minha vida inteira eu me preparei para isso. Quem olhava para a aparência dizia que era um pé rapado, mas ele era um cara culto, ele lê pra caramba, ele podia dar aula para nós aqui sobre empreendimento, sobre negócios, porque ele estava se preparando. A diferença é que a vida dele não estava na aparência, mas estava na essência, na mentalidade dele. O que o Senhor quer fazer com a gente é mudar a nossa essência. Deus não está preocupado com a aparência. Sabia que tem gente que frequenta a igreja há um bom tempo, veste roupa de crente, vem bonito na igreja, bota a melhor camisa, assim que nem eu vim para hoje, assim, peguei a melhor camisa, falei, nossa, vou bonito hoje, de roupa pelo menos, né? Mas o que acontece? A gente vem, bota a Bíblia embaixo do braço e diz, na aparência está massa, né? Mas a essência está ruim, porque não consegue assumir a sua atual condição. Eu quero dizer para você nessa noite que é necessário se humilhar, mas há solução para você. Há solução para as nossas vidas. A infinita, rica, maravilhosa graça do Senhor está sendo derramada sobre este lugar para mudar essências, para mudar corações e derramar vida nova. Existem corações sedentos neste lugar? Porque o Senhor está aqui. Eu queria dizer para você que esta solução do Senhor, ela continua dizendo o seguinte: Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Diz que o Senhor nos tira da condição de mendigos, de sujos, e nos coloca assentados com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia diz que Cristo está sentado num trono à destra de Deus. Nós somos tirados do lodo, da lama do pecado, e somos colocados em Cristo, num trono. Você entende que o seu lugar não é se sujando com o pecado, mas o seu lugar é reinando com Cristo? Aí então começa um processo nas nossas vidas. Depois que a gente entende a nossa condição, depois que Cristo nos dá a solução, Cristo quer mostrar para nós qual é a missão disso tudo. Porque Ele não nos resgatou simplesmente para nos tirar do pecado, mas Ele tinha segundas intenções. Porque Ele criou você, Ele separou você, Ele amou você. E Ele disse, agora eu quero que você viva o que eu preparei para você. A vida perfeita, os planos perfeitos que eu tenho para você. Isso fala da gente, inclusive de que nós, naquela realidade de mendigos que nós tínhamos, eu estou usando aqui a figura de mendigo para que a gente entenda, de que talvez ainda durante um tempo na caminhada, quando a gente perceba, o mendigo que estava acostumado a comer na rua e pegava carne com a mão para comer, às vezes ele vai estar sentado na mesa comendo e diz, está difícil aqui, eu vou pegar com a mão. Quando ele vê, opa, eu não estou mais naquele lugar, mas às vezes eu ainda tenho algumas reações daquilo que eu vivi. Porque é um processo de mudança nos nossos corações. E esse processo fala de que a gente tem que aprender o que é estar sentado nos lugares celestiais com Cristo. Entenda, existe uma herança e uma vida preparada para você, que você pode viver ou não por ignorância. Como que a gente alcança isso então, Tiago? Tendo uma vida de oração, conhecendo a palavra de Deus e o que ela diz, tendo comunhão com os nossos irmãos e convivendo uns com os outros e aprendendo uns com os outros, e Cristo vai revelando aos nossos corações. E nós, dia após dia, na vida cristã, vamos tendo entendimento e revelação de coisas novas que Cristo preparou para nós. De repente você vê que a sua família não é uma família destruída, não é uma família que foi criada para viver em briga, mas o Senhor separou para você uma família feliz, um lar onde tem paz, alegria, amor, um lar que não é um campo de guerra, mas é justamente um refúgio para fugir de um dia violento. A palavra de Deus diz que ela vai revelando para a gente que existe vida e vida em abundância, e à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos descobrindo isso. Se existem corações dispostos a enxergar a sua atual condição, existem corações aqui que vão encontrar solução, mas existem corações também que vão caminhar a partir de hoje para a missão que o Senhor tem.
Eu queria dizer isso para você porque o versículo 8, 9 e 10, ele diz o seguinte: vocês não são salvos por algo que vocês podem fazer, não é pelas boas obras que vocês praticam, não, é pela fé, é pela graça, é um dom de Deus, porque ninguém vai se orgulhar da salvação. Ninguém aqui pode dizer: nossa, eu consegui conquistar essa salvação porque eu sou tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que se alguém passa longe, já me sente tão santo que eu sou, por isso que eu conquistei a salvação. Pelo contrário, se alguém é santo, é porque Deus concedeu isso para nós. O poder sermos santos em Cristo, nos santificarmos em Cristo, é um dom, é um presente. Mas olha o que ele diz no versículo 10, é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Diz: porque nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Quando você estava sujo no pecado, você nem imaginava, mas Ele já olhava para você e dizia: eu tenho uma vida preparada para você. Eu tenho sonhos que você nem imagina. Eu tenho planos que você nem imagina. Eu tenho algo preparado para você que você não é nem capaz de imaginar. Está tudo pronto. Está tudo pronto. De antemão, a palavra diz que antes de tudo Ele já tinha formado isso. Você consegue entender que eu estou falando com você especificamente? Eu estou falando com a sua vida especificamente, ou melhor, Deus está falando com você, dizendo: eu tenho o melhor preparado para você. Eu criei você para boas obras que eu preparei. Meu amado, esses dias eu estava pensando comigo e querendo, de alguma maneira, pensando assim: nossa, eu queria guardar um dinheirinho, ter alguma proposta melhor para me preparar para o futuro, em algumas coisas. E eu comecei a pensar em consórcio. Conversei com algumas pessoas, e eu lembrei que lá em Blumenau tinha um empresário que fazia consórcio, e eu liguei para ele, mandei um WhatsApp para ele, dizendo: você ainda trabalha com consórcio? Você pode me explicar certinho como é que funciona? Estou interessado, mas queria tirar dúvida com alguém que já vive isso e tal, que tem essa experiência, e que vende, que compra, que tal, só para eu saber se é um negócio bom para eu entrar, porque eu não conheço. E a resposta dele foi: Thiago, já faz algum tempo que o meu filho assumiu essa parte dos consórcios, eu passei tudo para ele, ele trabalha comigo, e hoje eu nem mexo mais nisso, é ele que conduz essa parte para mim, e ele tem sempre uns 6, 7 consórcios lá, que ele mantém, mas ele está tão craque no negócio que eu nem me preocupo mais, é ele que faz tudo acontecer. Falei: beleza, tranquilo, eu ligo para ele. Desliguei a ligação e no momento eu não tinha entendido ao certo assim, o que estava acontecendo, mas nesse período da palavra me deu um clique. E eu pensei, nessa semana eu estava orando e eu orei: Senhor, eu quero fazer os teus negócios prosperar. E na hora o Senhor lembrou daquele pai falando: meu filho assumiu os meus negócios, ele está tão bom que eu delego tudo para ele. E eu fiquei pensando: Senhor, eu quero ter esse coração e eu quero que tu olhe para mim dessa maneira. E eu quero dizer que o Senhor espera que você assuma os negócios dele de tal maneira que ele diga: meu filho está tocando os meus negócios e ele está fazendo prosperar, ele já entendeu certinho e ele está fazendo acontecer. Eu quero dizer para você que isso não se trata de business, não é dinheiro. Eu queria que você olhasse para os cristãos na Coreia, porque eles entenderam direitinho o negócio do reino de Deus, e eles estão fazendo aquilo prosperar. Eles compartilham o evangelho com a vida deles. Talvez se a gente orasse dizendo: Senhor, me ensina a ganhar almas, ele ia dizer: meu filho, vai assistir um vídeo dos coreanos lá, que eles já entenderam certinho como é que faz, você vai aprender com eles. Talvez exista algum pastor nesse bairro, orando e dizendo: Senhor, eu entendi já meu ministério, mas eu preciso crescer, eu preciso aprender a cuidar da igreja, Senhor, eu preciso aprender a amar a igreja, a administrar, é tanta coisa para mim. E Deus vai responder para ele: olha, aí no teu bairro, tem um pastor que ele já entendeu tanto os meus negócios e o que eu dei para ele fazer, que você pode ir lá pegar conselho com ele, vai lá falar com o pastor Adilson, ele já entendeu bem certinho. Você já imaginou alguém orando e Deus apontando a sua vida para ser a resposta de aconselhamento e de resolver? Porque você entendeu os negócios do Pai, você entendeu a missão e você diz: Senhor, deixa comigo que eu vou fazer prosperar na minha mão. Senhor, eu vou ganhar vidas, eu vou amar vidas, eu vou cuidar de vidas, porque eu entendi do que se trata o reino de Deus. Pode mandar para mim, Senhor, se precisar ajuda para alguém, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer porque eu amo os negócios do meu Pai. Jesus responde quando oferecem comida para ele, dizendo: você não está com fome? E ele diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero que o seu coração se abra nessa noite, e você entenda que a herança que foi nos dada, não é apenas para ser usufruída, mas é para ser prosperada nas nossas mãos.
O Senhor olha para nós e Ele diz, o texto diz, ei, no futuro vão olhar e vão dizer, olha a riqueza da graça. Porque está dizendo, aqueles mendigos, aqueles pecadores, aqueles que não conseguiam sair do lodo, o Senhor transformou em pessoas que herdaram o reino e fizeram o reino prosperar. É motivo de riqueza para o Senhor, você entende isso? Porque isso é para você. Isso é para que você viva e entenda. Por favor, nessa noite, assuma a sua atual condição. Entenda qual é a solução, porque Jesus Cristo, nesta noite, quer encontrar corações aqui. Mas eu quero te convidar a mais do que isso, entender quais são os negócios do Pai e fazer com que os negócios do Pai prosperem, porque Ele te criou para isso. Se existe um pai aqui nessa noite, talvez ele diga que o prazer dele é poder ver um filho dar continuidade ao que ele começou. Para um cristão, o maior prazer de um pai é ver quando o filho não depende mais de que o pai precise instruí-lo em tudo, mas que ele entende que o evangelho é tão precioso que ele diz, pai, pode deixar, já entendi, vou pedir uns conselhos para você de vez em quando, mas agora eu tenho relacionamento com Deus, agora eu oro, pai, agora eu leio a Bíblia, pai, agora eu entendo que eu preciso também fazer isso. Eu quero dizer que o Senhor se alegra quando nós entendemos a missão e colocamos ela em prática, enche o coração do Pai, ver os seus filhos multiplicando e fazendo com que o Evangelho prospere, que o Evangelho cresça, que vidas sejam alcançadas. Essa é uma noite de transformação. Eu quero que o seu coração seja inflamado nessa noite. Porque nós não precisamos esperar que uma grande repressão e uma ditadura venha sobre nós, nós temos liberdade, e o Senhor nessa noite quer que nós usemos dessa liberdade para prosperar. O Senhor quer derramar coisas sobre você, dons sobre você, ministérios sobre você, mas eu quero que você diga, Senhor, eu desejo isso, eu quero dar continuidade aos negócios do meu Pai, ao reino do meu Pai. Se coloque de pé nessa noite.